E aí, tudo certo contigo? O meu Dico ainda vai seguir na linha do meio ambiente, né? Principalmente refletindo um pouco e provocando a gente pensar um pouquinho sobre essa nossa relação, nós, espécie humana, com o nosso meio que nos abriga, né? Que nos acolhe. E essa relação ela já não vem bem há muito tempo, né? E parece que de uns tempos para cá, cada vez mais a gente tem aumentado a dificuldade dessa relação, né? Desse convívio. Então, me remete um pouco, óbvio, né? Pensando as pulsões, me remete um pouco uma pulsão de morte. Essa coisa da gente se colocar em risco, né? Que muitas vezes a gente fala tanto em alguns comportamentos, né? Em alguns comportamentos, por exemplo, em adolescentes que se colocam em risco, essa necessidade, né? E que em dados momentos da vida ou em determinados contextos isso acaba se repetindo. A gente, socialmente falando, está passando por uma situação que me remeteu muito a essa pulsão de morte coletiva, né? Essa desesperança no futuro, essa ideia de que as coisas já estão assim, né? O que é mais uma árvore, né? E foi justamente lendo um artigo que falava sobre esse impacto, né, das nossas ações, que dizia que no ano de 2020, no ano passado, né, então a gente chegou a ter 24 árvores destruídas por segundo. E a gente fala muito nessa relação do desmatamento quando a gente pensa numa larga escala, né? Quando a gente fala em Amazônia, em Pantanal, mas a gente não reflete que muitas vezes a gente está falando de árvores que são derrubadas aqui para poder iniciar uma construção, né? São árvores que estão no meio de um terreno e que as pessoas não adaptam seus projetos, elas simplesmente encaram como algo que está atrapalhando, né? Então, se está atrapalhando, a gente precisa retirar. Tudo aquilo que não me convém, eu preciso eliminar da minha vida, né? E mesmo que isso seja quase que uma forma de eliminar a minha própria vida também. Então, esses são os comportamentos de risco que, quando a gente associa com a natureza, nos assusta um pouco. E eu queria trazer essa analogia da necessidade de plantar, né? Não só como reconstrução do meio e como uma forma de fazer as pazes, né, com o ambiente que nos acolhe, com esse planeta, mas ao mesmo tempo pensando no quanto que isso nos traria de reflexões, né? O ato de plantar, ele é terapêutico demais, né? Porque você planta, você tem que preparar o terreno, você tem que escolher o momento certo, você tem que confiar em si, né? Nos seus gestos, no seu trabalho, né? Porque você planta uma semente e você não vê que ela se desenvolver enquanto ela não germina. Então, você não tem certeza se vai dar certo ou não vai dar certo, mas você faz, né? E você rega, e você cuida para não ter excesso, né, de recursos, como excesso de sol, excesso de água, né? Não pode ser muito úmido, mas também não pode ser muito seco. Então, esse preparo, esse cuidado, é uma forma da gente externalizar para o mundo coisas que muitas vezes a gente não consegue conosco internalizar, né? Então, cuidar de si, entender, né, que precisa ter uma preparação, precisa ter cuidado e que isso tudo envolve várias questões que a gente fala e vem falando em outros momentos, por exemplo, como a autoestima, como as ansiedades, né, as emoções negativas basicamente, né, a dificuldade de reconhecer coisas positivas em si, né, como esse tempo desde que a semente germine e cresça, né, e brote de fato. Então, todas essas dificuldades elas estão muito atreladas a esse fazer, esse ato simbólico aí de plantar. Então, plantar não é só manter o oxigênio, não é só garantir a manutenção, né, de recursos hídricos no solo, não é só garantir que esse solo não se degrade, mas é uma forma também de nós, como seres humanos, compreendermos essas outras questões que são inerentes a nós, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? Então, o sentimento de pertencimento, as emoções positivas, a compreensão dos tempos, que nem tudo é no nosso tempo. Então, eu acho muito legal essa ideia do simbólico do plantar, assim como eu acho fundamental que a gente, né, crie o hábito e a cultura de plantar, né? Ensine as nossas crianças desde pequenininho, não só na Semana do Meio Ambiente, não só uma vez ao ano, mas que a gente possa ter essa prática, né, de sempre buscar fazer essa reposição, porque nós temos os nossos impactos naturais, quando a gente compra coisas, quando a gente gera resíduos, e a gente não deixa de fazer isso nunca, né? Mas em contrapartida a gente não está fazendo a contrapartida, né? Então fica o meu Dico para hoje, exatamente isso. Plante e aprenda com plantar, tá?
super abraço, reflita um pouco sobre isso e até o próximo Tico.